Boa tarde. Helena, já grava. Vejam lá se já está. Já grava, já coloca para Não, gravar. ainda não. A gente ainda Tá, não conseguiu atualizar. já atualizem, porque já estamos online. Estamos no ar. Ok. Ok? Já estamos no ar. Já estamos no ar. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Viva a nossa língua! Que prazer estar aqui com vocês. Bem, é com muita alegria que damos início ao nosso recital. Opa, isso, aprovo. Estamos gravando também. Então, dando início ao nosso recital, a força da nossa língua, a riqueza da nossa história. Uma homenagem sincera à língua portuguesa, realizada no contexto da Semana da Língua Portuguesa, uma data que nos convida à celebração, à reflexão e o reconhecimento da riqueza cultural e histórica que nos une. Este evento é muito E mais que fica uma simples o apresentação volume daí. de poemas ou textos literários. É o reflexo de uma extraordinária união entre nós, entre os IGRs, entre os institutos Guimarães Rosa e os núcleos de ensino da língua portuguesa, os NEBs, ao redor do mundo. Cada participação aqui presente é a concretização de um esforço coletivo, fruto do comprometimento, da criatividade, do trabalho conjunto de profissionais apaixonados por nossa língua e por tudo que ela representa. Estamos particularmente emocionados, tenho certeza, falo em nome de todos, por estarmos realizando este evento, o que mostra não apenas a continuidade, mas também o fortalecimento dessa iniciativa, sendo que nós estamos na segunda edição do projeto Rosa para Todos, que tem como objetivo levar a beleza da língua portuguesa a públicos diversos, aos nossos alunos, celebrando sua expressividade, pluralidade e a potência artística. Ao longo deste recital, vocês irão ouvir vozes de diferentes lugares do mundo, todas unidas por uma só língua, o português, que ecoa heranças, histórias, sonhos e afetos. Cada poema, cada trecho literário que será compartilhado aqui com vocês é uma semente da cultura e do pertencimento, plantada com carinho por todos nós, por todos os IGRs e NEBs. Agradeço imensamente a todos vocês, a todos os envolvidos e a todos que nos estão acompanhando agora mesmo. Que este momento de celebração seja também um convite à valorização e à divulgação, à difusão da nossa língua, que nos conecta, nos define e nos inspira. Muito obrigada e tenhamos um excelente recital. E vamos começar. Eu chamo Barcelona, IGR Barcelona. Boa tarde! Boa tarde. Vamos começar. Começamos então? Bom, para o nosso recital, escolhi um poema da Márcia Uena Cambeba, uma autora indígena que atualmente mora no Pará e esteve conosco há cerca de um mês. Então, procedo à leitura. O poema se chama Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir, mais que a falar. No silêncio da minha flecha, resisti. Não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso para ouvir com o coração a voz da natureza, o choro do nosso chão.
o canto da mãe d'água que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Obrigada. Muito bem. Obrigada, Andréia. Chamo agora IGR Tel Aviv. Boa noite, boa tarde para todos. Nós escolhemos o GR Tel Aviv, uma crônica da maravilhosa Clarice Lispector, e o nome da crônica é Declaração de Amor. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. E como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é a de não ter sutilezas e de reagir, às vezes, com um verdadeiro pontapé contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve, sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes, ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes, se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la, como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. E esse desejo, todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar, para sempre, uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades nós as temos, mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida. Clarice Lispector, e é isso. Obrigada. Muito bem. Dando Pode, continuidade, pode repetir o nome IGR do. Pode, Bissau. pode repetir o nome da O crônica? nome é Declaração de Amor. Ele está dentro do Descoberta do Mundo, que é uma reunião de crônicas publicadas no Jornal do Brasil. Muito bem. Então, IGR Bissau. Oi. IGR Bissau. Não, não tem ninguém. Ou será que perdeu a conexão? Então, vamos dar continuidade, tá? Depois a gente volta. IGR La Paz. Olá, Aqui tudo bem, Helena? estamos. André, você quer começar? Pode ser, pode ser. Eu daqui a pouco tenho que sair para uma reunião, aquelas coisas de Itamaraty. Bom dia a todos e boa tarde, boa noite, né? Eu escolhi ler uma poesia de Mário Quintana, porque, bom, ele é do Sul, de onde eu sou, mas também porque o Mário Quintana, poeta como ele, escolheu morrer no Dia da Língua Portuguesa. Ele morreu em 5 de maio, né? E é uma poesia muito acessível, que fala muito ao coração. Então, achei que seria uma boa maneira também de apresentar aos nossos alunos e todos interessados na língua portuguesa
e convidá-los a explorar a obra do Mário Quintana, né? E inclusive recomendo muito um livro para crianças chamado Pé de Pilão, né? Que é um livro maravilhoso, tanto para crianças quanto para alunos que estão se introduzindo no português. E o Quintana foi um poeta nasceu em Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, mas foi um poeta de Porto Alegre, onde ele viveu a maior parte da vida dele, e muitos poemas dele têm por tema a cidade, né, a capital do Rio Grande do Sul, e o poema que eu escolhi se chama O Mapa. Então vamos lá. Olhe o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada, que nem em sonho sonhei. Quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar, suave mistério amoroso, cidade do meu andar, deste já tão longo andar e talvez do meu repouso. É isso. Um abraço e obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Eliana, Que lindo! Muito obrigada, André. Bom, dou continuidade então com o Eger La Paz. Escolhi o poema Ai Se Cesse, do poeta Zé da Luz, o Severino de Andrade Silva, que foi um poeta da Paraíba. E esse poema ele reflete muito a maneira do nordestino caboclo falar. Então a gente chama isso de poesia de caboclo, né? Vamos lá. Ai se cesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse, e se com tu insistisse, para que eu me a resolvesse, e minha faca puxasse, e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens toda fugisse. oh, É isso. maravilha. Muito bom, obrigada, Eliana, obrigada. Bem, dando continuidade, GR Assunção. Boa tarde a todos. É um prazer que o GR Assunção está participando. E nós escolhemos poemas de Cora Carolina, né, contista e poetisa de Goiás. Eu vou declamar a minha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Obrigada. Muito bom. Aqui também, desde a Biblioteca Euclides da Cunha, do Assunção, Paraguai. Muito obrigada pelo convite. E a minha colega Graciela e eu, Carolina, vamos ler também. O meu poema é Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe,
o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá vida, o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, por enquanto ela durar. Obrigada. Eu vou ler o poema Das Pedras, de Cora Coralina. Este poema é a confirmação de que a mulher é chamada a recriar sua própria história. Das pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Obrigada. Ótimo. Ok, vamos lá. IGR Lima. Ok, ok. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Bom, meu nome é Ana Cláudia e eu sou coordenadora geral aqui do Instituto em Lima. Eu escolhi Mia Couto e quando estava lendo, né, ensaiando, por acaso vi uma entrevista da Adélia Prado que falou: como é que você lê a sua poesia? E ela disse: eu leio, porque poesia é palavra. Eu leio. E aí me relaxou um pouco para ler, né? Então, em homenagem também à Adélia Prado, né, que vai fazer 90 anos esse ano, é uma nossa grande poeta também. Vou ler Mia Couto. Há palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso calor humano, palavras que querem viver ao nosso lado, palavras que nos tocam como um beijo, que nos deixam como um perfume ou um arrepio. Há palavras que nos ferem como se fossem punhais, palavras que nos arrastam sem esperança e nos deixam perdidos na escuridão. Palavras que nos negam, palavras que nos fecham, palavras que nos matam. Mas há palavras que são vida, que são bússola, que são barco, que são rumo. Há palavras como abraços que apertam o peito e nos fazem respirar de novo. Palavras que nos salvam, palavras que são sal. É isso. Obrigada. Obrigada. Temos o professor também, Levi. Sim. Por favor, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradecer a gentileza da diretora Ana Cláudia por me convidar para participar desse recital. Prazer em conhecer a todos. Eu estou um pouquinho constipado, desculpa, estou trancado em casa. Eu vou ler um poema que eu sei que a Leila, nossa colega Leila Quaresma, ela vai reconhecer imediatamente. A autora é Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe. O poema se chama A Herança. Sei que buscas ainda o secreto fulgor dos dias anunciados. Nada do que te recusam devora em ti a memória dos passos calcinados. É tua casa este exílio, este assombro, esta ira. Tuas as horas dissipadas, o hostil presságio, a herança saqueada. Quase nada. Mas quando direito e lúgubre marchas ao longo da Bahia, um clamor antigo, um rumor de promessa atormenta a cidade. A mesma praia te aguarda,
com seu ventre de fruta e de carícia, seu silêncio de espanto e de carência. Começarás de novo, insônio, com mãos de humus e basalto, como quem reescreve uma longa profecia. Obrigado. Eu chamo agora Nebe Belgrado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Mladen do NEB Belgrado. Eu escolhi o poema intitulado Aula de Português, do consagrado poeta Carlos Drummond de Andrade, que é um poema de temática sociolinguística que foi escrito muito antes da constituição da própria área de conhecimento chamada sociolinguística. Então, procedo à leitura. Aula de Português, Carlos Drummond de Andrade. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que ela quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a prima. Muito obrigado. Muito bem. IGR Beirute. Olá, boa noite. Eu escolhi um poema de uma poeta brasileira, mineira, Ana Martins Marques, e Uma Alegria a Ver Línguas, né, que fala da alegria e o encantamento de viver em meio de muitas línguas que a gente não entende, né? Então, vamos lá. Uma alegria a ver línguas que eu não entendo. Delas foram varridas as lembranças todas. Nelas, o sentido passa entre as palavras, como a luz entre as plantas. Nelas é sempre a infância, balbúcio, manhã, cachorros. Nelas as núpcias de tudo com tudo se celebram. Nelas tudo é ruído doce, antigos barulhos. Nelas não há, como na nossa, mortos por baixo. Ou antes há muitos, só, não os nossos. Nelas as palavras de amor ainda crepitam, como madeiras novas. Ando nas ruas entre as pessoas que cantam, parece-me que cantam, nessa língua que eu não entendo. Parece-me que expressam claramente a vida e a morte própria e dos outros. Ou que apenas gorjeiam, sibilam, silvam? Ando nas ruas e como uma conferência de pássaros, pianos roucos. Ando nas ruas e como se lesse às prestas cartas em chamas. Ando nas ruas pensando como é possível tantas pessoas falando nada em voz alta. Quando me dirijo por equívoco à palavra, sorrio como se pedisse desculpas. Depois fico tentada a correr atrás daquela pessoa e devolver-lhe a palavra que ela deixou cair por descuido. Obrigada. Obrigada, Lisline. Muito obrigada. IGR Buenos Aires. Oi, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. E o que eu vou ler é a língua portuguesa de Olavo Bilac. Vamos voltar um pouquinho aí, mais para trás, né? Última flor do lácio, inculta e bela, és, a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto glancor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo.
Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. De Olavo Bilac. Muito obrigada. Bem, gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu vou ler um poema de Manuel de Barros. Ele é de Cuiabá, Mato Grosso, e diz assim: não tem nome o poema, mas é do livro que se chama Ignorâncias. No começo era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, o verbo delira. E pois, em poesia, que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimento, o verbo tem que pegar delírio. Muito obrigada, gente. Oh, obrigada. Muito bem. IGR São Tomé. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui com vocês, participando do Rosa para Todos. Sou Leila Quaresma, coordenadora geral do Instituto Guimarães Rosa São Tomé, e escolhi duas poesias da escritora são-tomense Conceição Lima. Já pegando lá o nosso colega lá em Lima, o professor Leve, né? Já apresentou um poema dela. Eu vou continuar na mesma linha da Conceição, em que ela mesma consultei a escritora e ela mesma indicou a poesia para este momento. Eu já passo a ler. Bom, a primeira é Espanto, da obra A Dolorosa Raiz de Micondó. E no mar foi recluso, escoltado caminhante. De todo o mar apenas foi onda silente. De marfim os dentes, impercrustáveis os deuses, nenhuma trombeta amparou a mudez de sua voz sem doutrina. Com seu nome e sua língua morreram colinas. A ocidente se abriu uma vanguarda de tumbas, que expande do desterro a metamorfose em novos hinos, outros abismos, chamados ilhas. E nem estrela, nem astro, nenhuma chama. Da própria sombra foi a sombra que o amou. Quando impassível marchou a infernal engrenagem e o mundo emergiu, seu destino e sua casa. Agora passo a ler com muito carinho, né? E aproveitando para agradecer à escritora, a Conceição, por ter cedido, porque agora ela também cedeu um inédito para poder participar aqui do Rosa para Todos. Então, aproveitando para agradecê-la e esse presente que nos deu aqui. A lição dos pássaros. Nesta casa resistem as cores do arco-íris. Vagarosamente agasalhamos lembranças, as promessas sagradas. Vagarosamente. Temos em cada mão uma manhã solapada, teimosamente ensolarada, e não nos despediremos nunca do brilho das estrelas. Sabemos o que sabemos no recolhimento da neblina. Sabemos o que sabemos nessa diversa luminosidade. Os pássaros, os pássaros, os pássaros. Os pássaros de asas prateadas que regressam exaustos de longínquos desertos, trazendo nos bicos rebentos de folhas de palmeiras. Pousam sobre as árvores, salpicando sobre nós, e as coisas, as gotas de um oásis. Cantam. E neste lugar onde resguardamos as promessas sagradas, um rastro de luz e de sombra nos acompanha. Um rastro de luz, de sombra e de luz nos adverte.
Qualquer ambiguidade é um sóbrio chamamento. Não há desterro para a palavra. Obrigada. Bem. Obrigada, Leila. Agora eu chamo o IGR Panamá. Plínio. Ai, que saudade, Cazuza, Rio de Janeiro, poeta, cantor, compositor, por que não dizer também revolucionário? Saudade é uma palavra. Saudade só existe na língua portuguesa. Saudade de Val vendendo pó na esquina, saudade do que nunca vai voltar. E dos amigos que se foram. Eu hoje estou com saudade, na noite quente e no calor que sobe do asfalto. Saudade quente. Saudade da roda de cerveja, dos amigos da madrugada. Saudade de nadar no mar. E um dia ter sido mais puro. Saudade da primeira namorada e namorado também. Saudade principalmente da irresponsabilidade. Saudade, meus amigos. Daqui a pouco vou estar com vocês. Obrigada, Plínio. Obrigada. Então, vamos agora a IGR Luanda. Aqui estou eu, olá. É um prazer estar aqui hoje a partilhar a tela com todos vocês nesta semana, neste mês tão especial da língua portuguesa. Eu sou Marisa Cristino, sou coordenadora do IGR Luanda. Trazemos 2 poemas, vou ler eu e o professor Caio Carmona a seguir. Ora bem, eu vou ler Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, que hoje já ouvimos aqui, mas nunca é demais, não é? Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso não é poesia. Não cantes tua cidade, deixa-a em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tires poesia das coisas, elide sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir, não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencória infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. Que se dissipou não era poesia, que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros, calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará a sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Repara,
ermas de melodia e conceito, elas se revochearam na noite, as palavras, ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Obrigada. Olá a todas, a todos. Eu sou o Caio Carmona e é uma alegria estar aqui com vocês. Vou ler aqui o poema, canção, letra, né, língua do Caetano Veloso, que diz assim: gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões e prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do Pessoa na pessoa da rosa no rosa, e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa lhe é superior? E deixe os portugais morrerem a míngua, minha pátria, minha língua, fala, mangueira, fala, flor do laço, sambódromo, luz américa, latim pó, o que quer, o que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Sejamos imperialistas? Cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na velô da dicção show, show de Carmen Miranda e que Chico Buarque de Holanda nos resgate. E cheque mate, explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem, lobo do lobo do lobo do homem. Adoro nomes, nomes com an, de coisas com ran e imã. Imã, 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 imã. Nomes de nomes como Scarlett Moon, de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé, e Maria da Fé e Arrigo Barnabé, Flor do Laço, Sambódromo, Luz América, Latim em pó, o que quer, o que pode esta língua. Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, eu não tenho pátria, tenho mátria, eu quero fátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura, samba, rap, chic, left com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crode, bro. Você e tu lhe amo. O que é que eu te faço, nego? Bota ligeiro. Mas de brinquinho, Ricardo, seu tio vai ficar desesperado. Ó, Tavinho, põe essa camisa pra dentro, assim mais pareces um espantalho. I'd like to spend some time in Mozambique. Arigatô, arigatô. Nós canto falamos, como quem inveja negros, que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos à mancheia. E deixa que digam, que pensem, que falem. Muito obrigado. Obrigada, professor Caio. Ok, dando continuidade, IGR Paramaribo. Vamos lá. Claudete, responsável pela biblioteca do IGR do Paramaribo. Vamos recitar 2 poemas da poetisa mineira Adélia Prado. Desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Dói minha cabeça aos 39 anos. Não é hábito, é rarissimamente que ela dói. Ninguém tem culpa, meu pai, minha mãe, descansar o seu fardo. Não existe mais um modo deles terem os seus olhos sobre mim. Mãe, ó pai, meu pai, onde estão escondidos? É dentro de mim que eles estão. Não fiz mausoléus para eles, pus os 2 no chão. Nasceu lá porque quis um pé de saudade roxa.
que abunda no cemitério. Quem plantou foi o vento, a água da chuva. Quem vai matar é o sol. Passou finados, não fui lá. Aniversário também não. Para quê? Se para chorar qualquer lugar me cabe. É de tanto lembrá-los que eu não vou. Ó pai, ó mãe. Dentro de mim eles respondem, tenazes e duros, porque o zelo do espírito é sem meiguice. Oi, filha. Obrigada. Obrigada. Eu também vou ler um próximo dela, nesse outro poema da Adélia Prado. Desculpe, eu sou o Ronaldo, sou coordenador do IGR aqui de Paraná. E o segundo poema da Adélia que eu vou ler é um ano depois. Então, ela fez o poema com 39 e agora ela fez um outro poema com 40, que se chama Tempo. A mim, que desde a infância venho vindo, como se o meu destino fosse o exato destino de uma estrela. Apelam incríveis coisas. Pintar as unhas, descobrir a nuca, piscar os olhos, beber. Tomo o nome de Deus num vão. Descobri que a seu tempo vão me chorar e esquecer. 20 anos mais 20 é o que tenho. Mulher ocidental, que se fosse homem, amaria chamar-se Eliud Jonathan. Neste exato momento, do dia 20 de julho de 1976, o céu é bruma, está frio, estou feia. Acabo de receber um beijo pelo correio. 40 anos. Não quero faca nem queixo. Quero a fome. Muito obrigado. Ok, obrigada. É um prazer participar aqui da live. Prazer é nosso. Então, vamos ao IGR México. Olá, um prazer enorme estar aqui no dia de hoje. Queria agradecer e felicitar o IGR Helsinki por essa iniciativa que fortalece o trabalho dos Institutos Guimarães Rosa pelo mundo, nosso trabalho em rede. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui com as colegas e os colegas. Bom, eu e a professora Berenice Jimenez, vamos ler 2 poemas de 2 poetas brasileiras. Eu vou ler o da poeta Conceição Evaristo, grande Conceição Evaristo, que se chama Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tútano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta, na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Passo a palavra para a professora Berenice, que vai ler um poema da Ana Cristina César. Obrigada, gente. Obrigada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite, pela iniciativa, todos os colegas aqui. Eu sou a Berenice Jimenez, do IGR México. Eu vou ler uma poesia da Ana Cristina César, que se chama Flores do Mares. Devagar escreva uma primeira letra, escreva nas imediações construídas pelos furacões. Devagar meça a primeira pássara bisonha que rasgar o pano da boca aberto sobre os vendavais. Devagar imponha o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés. Devagar imprima o primeiro olhar sobre o galope molhado dos animais. Devagar peça mais, e mais, e mais. Muito obrigada. Obrigada, professora.
Vamos agora ao Nebe Artigas. Muito forte, né? Boa tarde a todos, sou o professor Eberson Correia, Nebe Artigas, satisfação imensa em poder participar do projeto Rosa para Todos. E eu escolhi um poema da professora e escritora Vera Bastos, chamado Minha Pátria é Minha Língua. Este poema que enaltece o valor e a importância da nossa amada língua portuguesa em nosso cotidiano. Minha pátria é minha língua. Minha pátria é minha língua. Comunica, enlaça, nem sempre altruísta, às vezes chula, anda em ruelas e becos, passeia em casas e escolas, cátedras e feiras. Coisa linda a língua portuguesa. Atravessou mares. Aqui, nova roupagem. É de primeira. Abraça todas as classes. Material de trabalho. Com ela, brinco, penso, amo, estudo, ensino e escrevo. Prosa ou poesia, realidade ou ficção. Coisa linda a língua portuguesa. Poetas absorvem como o melhor dos vinhos. Músicos realizam casamento perfeito. Os melhores acordes apaixonam-se por ela. Melodia rica, polissêmica, sonora. Ouvidos ávidos de beleza encantam e dançam ao som da coisa linda, a língua portuguesa. Eu passo a palavra para a professora Cecília. Olá, como estão? Muito obrigada pela participação. E eu vou compartilhar com vocês a poesia Língua de Gilberto Mendonça Teles, onde é uma poesia modernista em versos e rimas livres que trata da origem e evolução da nossa língua portuguesa. Poesia de Gilberto Mendonça Teles. Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo se foi amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar, de tão gasto, nem se arrebenta mais, de tão forte. Um elástico, assim como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Muito obrigada. Lindo. Obrigada. Então, agora eu chamo IGR Pretória. Daniela. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E eu também vou compartilhar sobre saudades, não é, Plínio? Então, eu vou compartilhar a crônica Saudades de Clarice Lispector. Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retratos, sinto cheiros. Quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. Sinto saudades de amigos que nunca mais vi, de pessoas com quem nunca mais falei ou cruzei. Sinto saudades da minha infância, do meu primeiro amor, do meu segundo, do terceiro, do penúltimo e daqueles que ainda vou ter, se Deus quiser. Sinto saudades do presente, que não aproveitei de todo, lembrando do passado e apostando no futuro. Sinto saudades do futuro, que, se idealizado, provavelmente não será do jeito que eu penso que vai ser. Sinto saudades de quem me deixou
e de quem eu deixei, de quem disse que viria e nem apareceu, de quem apareceu correndo, sem me conhecer direito, de quem nunca vou ter a oportunidade de conhecer. Sinto saudades dos que se foram e de quem não me despedi direito, daqueles que não tiveram como dizer adeus, de gente que passou na calçada contrária da minha vida e que só enxerguei de vislumbre. Sinto saudade de coisas que tive e de coisas que não tive, mas quis muito ter. Sinto saudades de coisas que nem sei se existiram. Sinto saudades de coisas sérias, de coisas hilariantes, de casos, de experiências. Sinto saudades do cachorrinho que eu tive um dia e que me amava fielmente, como só os cães são capazes de fazer. Sinto saudades dos livros que li e que me fizeram viajar. Sinto saudades dos discos que ouvi e que me fizeram sonhar. Sinto saudade de coisas que vivi e de as que deixei passar, sem curtir na totalidade. Tantas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê, não sei onde, para resgatar alguma coisa que nem sei o que é e nem onde perdi. Vejo o mundo girando e penso que poderia estar sentindo saudades. Em japonês, em russo, em italiano, em inglês, mas que minha saudade, por ter nascido no Brasil, só fala português. Embora, lá no fundo, possa ser poliglota. Aliás, dizem que se costuma usar sempre a língua pátria, espontaneamente quando estamos desesperados, para contar dinheiro, fazer amor, declarar sentimentos fortes, seja lá em que lugar do mundo estejamos. Eu acredito que um simples I miss you, ou seja, lá como possamos traduzir saudades em outra língua, nunca terá a mesma força e significado da nossa palavrinha. Talvez não exprima corretamente a imensa falta que sentimos de coisas ou pessoas queridas. E é por isso que eu tenho mais saudades. Porque encontrei uma palavra para usar todas as vezes que sinto esse aperto no peito, meio nostálgico, meio gostoso, mas que funciona melhor do que um sinal vital quando se quer falar de vida e de sentimentos. Ela é prova inequívoca de que somos sensíveis, de que amamos muito o que tivemos e que lamentamos as coisas boas que perdemos ao longo da existência. Em Palavras e o Tempo, Clarice Lispector. Muito obrigada. Uhul. Muito emocionante. Então, agora vamos ao IGR São Salvador. Vamos lá, Gorete. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer participar. Que bonito é ouvir, contar e encantar com a nossa língua. Eu vou fazer duas leituras. Uma é de Paulo Mendes Campos, Palavras Pessoais, o Mineirinho, que diz assim: quando o cego, em uma reunião na casa de um amigo, diz que gostaria de viver numa cidade cuja temperatura oscilasse entre 15 e 20 graus, e onde o céu todos os dias fosse azul, ninguém sentiu vontade de sorrir. Nem cheguei a sentir um arrepio de tristeza. Ele falou com a voz clara e cheia de sentido. Nós todos entendemos de repente um espaço emocional extraordinário, que desconhecíamos. Céu azul não conhece fronteira de sombra. O azul do céu não é uma cor, mas uma qualidade do mundo. Uma luminosidade de todos os sentidos, uma fragrância com o ar mais delicado, um concerto de sons, uma transparência do universo. Nos dias cinzentos, o mundo é opaco e áspero. As pessoas falam com um timbre mais rouco ou mais inquieto. Os pássaros não cantam.
A brisa é mais úmida, o ar mais pesado. O cego desejava que todos os dias fossem azuis. Precisava dos dias azuis mais do que nós, os distraídos na multiplicidade do mundo, dispersados em tantas sensações supérfluas. Um poeta disse uma vez que Deus é azul. Não creio, mas creio nos poetas. Creio nos cegos, creio no azul. A outra leitura é Mãos Dadas do grande Carlos Drummond de Andrade. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. Do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Obrigada. Obrigada. E então, IGR Manava. Vamos lá, Aline. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não é um prazer enorme ver todos vocês aqui, tá? Nós escolhemos o poema de João Guimarães Rosa, né, O Sono das Águas, tá bom? Há uma hora certa, no meio da noite, uma hora morta, em que a água dorme. Todas as águas dormem. No rio, na lagoa, no açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos. E quem ficar acordado, na barranca, a noite inteira, há de ouvir a cachoeira, para que a queda e o choro que a água foi dormir. Águas claras, barrentas sonolentas, todas vão cochilar. Dormem gotas, caudais, seivas as plantas, fios brancos, torrentes. O orvalho sonha nas placas da folhagem e adormece. Até a água fervida, nos copos de cabeceira dos agonizantes. Mas nem todas dormem. Nessa hora de torpor líquido e inocente, muitos hão de estar vigiando e chorando a noite toda, porque a água dos olhos nunca tem sono. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Seu microfone está desligado, Helena. Isso. Fala de novo. É emoção, é emoção. Então, eu agora chamo IGR Helsinki. Saudações a todos. Eu sou o Diego Barros, coordenador-geral do IGR Helsinki, com prazer participando desse evento Rosa para Todos. Nós aqui em Helsinki, nós escolhemos o poema intitulado A Língua Portuguesa, da escritora, poetisa e pesquisadora amazonense Adriana Barbosa. Esse poema é um resumo curto, mas denso, da história da língua portuguesa e dos encontros inusitados que a língua portuguesa proporciona. Aliás, é isso que é o maravilhoso da língua portuguesa, os encontros que ela proporciona, né? Eu aqui, ao mesmo tempo que participo, eu estou nos assistindo aqui nas redes sociais e parece um mosaico com os quadradinhos das nossas imagens, né? Então eu convido quem está nos escutando e nos assistindo a passar 10 segundinhos só vendo as cidades e as partes do mundo de onde nós estamos falando e, consequentemente, proporcionando esses encontros da língua portuguesa com as culturas locais.
e como essas culturas locais estão sendo transmitidas em todas as partes do mundo através da língua portuguesa. Isso é muito bonito e emociona bastante. A língua portuguesa, Adriana Barbosa. Língua mãe, que os mares venceu, e se juntou ao irmão, que nesta terra nasceu. Língua mãe, que de Portugal zarpou, atravessou tempestades e na América ficou. Língua mãe, que ao vir parar aqui, compreendeu a necessidade de se mesclar ao tupi-guarani. Língua mãe, que aqui encontrou destino e se juntou ao dialeto afro, colorindo mais nosso hino. Língua portuguesa, que em nossas vidas entrou e transformou em poema toda a beleza que aqui encontrou. Muito obrigado. Lindo. Obrigada, Diego. Gente, o IGR Bissau tem alguém? Professor Seco? Não? Ah, que pena, né? Então, gente, conseguimos aí chegar ao final. Que lindo! Quantas vozes, quantas belezas, quantas riquezas da nossa língua hoje nós compartilhamos aqui, né? Então, eu gostaria de dar vozes agora, as considerações finais, e fiquem à vontade, por favor. Quem gostaria de falar? Eu gostaria, quero agradecer Helena e Diego pela iniciativa, não só para a gente promover a nossa língua portuguesa, mas também para a gente reunir, unificar e fortalecer a nossa rede Instituto Guimarães Rosa. É muito emocionante escutar os poemas que foram aqui escolhidos e declamados, mas também rever os nossos amigos, nossos companheiros, que são vocês que também nos fortalecem, nos animam a ter essa vontade de divulgar, de compartilhar a literatura brasileira, a literatura em língua portuguesa em todo o mundo. Eu deixo também os agradecimentos da parte do chefe do setor cultural e educacional aqui da Embaixada do Brasil em La Paz, o secretário André Rippel, que participou aqui com a gente hoje, tá bom? E é isso. Um abraço enorme para todos vocês, um beijo no coração. Obrigada, Helena. Plínio. Faço coro aos agradecimentos. Realmente estar com vocês aqui é motivo de muita alegria, de perceber a nossa capacidade de fazermos algo em conjunto, a nossa política externa brasileira para a difusão da língua portuguesa, da cultura, da arte, música, poesia. Então, eu fico muito contente, né? Acho que nós devemos, sim, promover a gravação de e-books com a voz do Miladen, que tem um vozeirão, né? E aí a gente vai fazer mais promoção da língua e, quem sabe, até conseguir promover recursos, né? Para promover mais eventos do IGR. Um grande abraço para vocês e muito obrigado por terem considerado o IGR Panamá nesse evento, nesse recital. Muito obrigado. Obrigada. Sim, Diego. Gente, ó, só uma referência aqui à fala da Eliana, ela me parabenizou, mas esse parabéns eu recebi de graça, viu? Porque toda a iniciativa e toda a articulação foi feita pela coordenadora pedagógica do IGR Helsinki, a professora maravilhosa Helena Noto, da qual sou fã, e cumprimentando a professora Helena e até pedindo uma salva de palmas aqui para ela rapidamente, né, enquanto eu falo. Eu cumprimento todos os professores de português das nossas unidades do IGR. Eu aqui estou tendo o prazer de conhecer alguns, né?
o bom de realizar esses encontros gerais é porque a gente sempre acaba conhecendo pessoas que ainda não tínhamos visto, né? Então, sobretudo os professores, né? Então, um grande abraço, um beijo no coração de vocês nessa missão de ensinar, promover, divulgar a língua portuguesa com tanta criatividade e apesar dos pesares, né? Entendedores entenderão. Então, olha só, um abraço a todos. É um prazer compartilhar momentos com vocês e que façamos ainda mais. Obrigada, Diego, mas é um trabalho nosso sempre em equipe, né? E vocês sempre dando força para essas iniciativas. Obrigada, tá? Muito bem, temos agora Daniela. Eu também Daniela só gostaria bateu de palma. agradecer. Oh, eu bati palma, mas eu também gostaria de aproveitar a Ah, é? oportunidade, né, para agradecer eh, essa iniciativa novamente, né, do IGR Helsinki e também a Helena, que nunca se cansou em abraçar essas causas, né, e continuar tendo essa visão de unidade de rede, né, que é uma coisa que nós ganhamos muito e estamos ainda batalhando e queremos ainda prosseguir, avançar e comemorar, né, a língua portuguesa, né, e com certeza a variante brasileira que nós estamos trabalhando em cima dela, mas assim é um prazer mesmo participar desse evento, né, que é um evento de força, um evento de rede, e é um evento que não só o Brasil vê, mas todo mundo vê que a nossa língua portuguesa é uma língua de valor. Então, eu quero agradecer, né, o GR Helsinki, aos colegas por estarem aqui, participarem, e, e que nós possamos fazer, né, ter outras iniciativas como esta. Então, muito obrigada mesmo. Que bom. Bem, já aproveitando, eu quero deixar aqui registrado que estaremos no ano que vem, todos juntos, nessa mesma semana, né, no contexto da Semana da Língua Portuguesa, celebrando uma live, a terceira edição do projeto Rosa para Todos. Então, todos já estão convidados, né, para a próxima edição. Vamos estar aqui todos juntos, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, podemos encerrar com muita alegria. Vamos dar todos juntos um Viva a Nossa Língua? Vamos lá? 1, 2, 3. Viva A nossa língua! Exato. Muito bem! Ótimo! E agora vou... Alguém quer falar alguma coisa? Então eu vou... Peraí. Obrigada.